Se eu sou filho de Deus, irmão de Jesus, então você também é. Então você é meu irmão, minha irmã. Amém? Então deixa eu me apresentar rapidinho aqui. Sou pastor Link. Não sou o cara da internet, mas eu estou ligado diretamente com o Senhor, né? Faz um link quando precisar aí, que eu estou a postos. Meu primeiro nome é Carlos Fernando, mas eu sou conhecido pelo Link desde a época, eu sou da época do primário ainda, né? Sou natural de Itajaí, mas saí com 22 anos de idade de Itajaí, não voltei mais para a terra, claro, só para visitar, né? Mas não para morar. Tem minha esposa, Tânia Regina, tenho o Rafael, meu filho mais velho, a Jaque, que é a minha nora, tenho uma neta de 19, um neto de 23, depois eu tenho um filho de 42, a minha nora tem 40 e um netinho de 3 anos, e daí eu tenho mais uma filha de 40 e mais o meu genro, o Saulo, a Fernanda, o Saulo, que tem a idade parecida os dois, e essa é a minha família. E glória a Deus que todos estão na casa do Senhor, né? Cada um tem uma função lá na igreja, e eu fico muito feliz por isso, porque eu sei que a palavra ela se cumpre na vida da gente, né? Quando diz assim, crê e será salvo tu e a tua casa. A minha casa foi salva, a minha casa foi salva, e eu fico muito feliz por isso, porque Deus teve misericórdia de mim. Quando eu não era merecedor de nada. Sabe, eu gosto muito do Salmo 139. Não é sobre isso que eu vou pregar. Mas o Salmo 139 diz que assombrosamente maravilhoso o Senhor nos criou. Sabe o que eu vejo nisso? Nós, como diz o pessoal, nós somos tudo bonito. Não tem gente feia. Quando Deus diz assim que assombrosamente maravilhoso nos fez, nós somos todos bonitos. Nós somos todos bonitos. E eu sou apaixonado demais desse salmo, porque ele diz assim, de que quando nós éramos informe ainda, dentro do ventre da mãe, ele já nos conhecia. Eu sou apaixonado por isso, porque, e que loucura, mas a palavra de Deus diz assim, que antes da fundação do mundo, ele já me amava e te amava. Nem queira entender isso, apenas creia, porque é assim, porque se você quiser entender, você não vai entender, nem eu vou entender, mas é a graça, mas é a glória do Senhor sobre a nossa vida, é a graça dEle. Mas essa noite eu quero falar, quando nós conversamos primeiramente de poder estar aqui esta noite, pedir para o Espírito Santo, o que falar? Temos os pastores aqui, e eu sei que quando a gente diz assim, o que falar, ou quando a gente sobe aqui no púlpito, é porque Deus falou primeiro conosco, né? Passou aqui, moeu, remoeu, né? A minha esposa sempre diz assim, nego, isso é lixa. Só absorve, é lixa, logo logo vai passar. Mas eu apresentei, desculpe, mas apresentei minha família, mas eu estou com o Giovanni aqui, né? O Giovanni, dá para ver que ele é meu discípulo, né? Nós vemos meio que igualzinho, os dois de jeans aí, ó. O Giovanni, ele é supervisor de GCs que a gente tem na igreja, né? Grupos de crescimento nos lares. E ele é supervisor, então, de uma área de vários grupos que tem os grupos nos lares. E ele e a esposa dele, então, são desses supervisores nossos ali, e nós somos os coordenadores desse setor, que é o setor vermelho que a gente está à frente lá na igreja. Mas amados, então eu gostaria eu vou ler o provérbio e você vai entender o que nós vamos falar hoje. Provérbios 18, 21, alguns talvez até saibam de cor já. Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida
estão no poder da língua. A quem bem utiliza, come do seu fruto. Sabe, eu quero falar um pouco essa noite a respeito disso. Porque nós estamos vivendo num mundo tão conturbado, e nós vimos hoje de manhã o conturbado disso. Amados, nós estamos vivendo numa era, estou falando de mim, né, que sou um pouco mais idoso. Nós estamos falando de uma era que nós estamos abismados. Porque na minha época não era assim. Mas alguma coisa nesse caminho se perdeu. Nessa caminhada se perdemos. E a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas o versículo continua e diz assim: e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas sabe, o acontecimento de hoje de manhã nos abalou demais. A minha esposa, até eu saí um pouco da igreja lá, ainda chorava. Meu filho, que tem um netinho de 3 anos, eu me bateu um desespero, sabe? Eu pensei, glória a Deus que ele está numa outra escolinha diferente, mas podia ter sido aquela. Gente, me deu um ruim. Mas sabe o que tudo isso é? As pessoas estão se afastando de Deus. As pessoas não procuram mais Deus como nós procurávamos antigamente. Não estou falando de vocês, estou falando das pessoas do mundo. Estão tirando tudo, inclusive, né? Tiraram a Bíblia da escola. Tudo bem, crucifixo é uma outra situação, não estou falando mal da igreja XY, mas tiraram crucifixo, tiraram Bíblia, não se pode mais falar. Amados, eu sou capelão no Hospital Santo Antônio. E nós temos mais 2 capelãs lá que trabalham no Hospital Santo Antônio. Elas trabalham diariamente e eu vou quando precisa. Nós fizemos vários cursos em São Paulo. E lá em São Paulo, tem alguns hospitais de que eles cancelaram a capelania porque diz que o Estado é laico. As pessoas estão perdendo a oportunidade de ouvir da palavra de Deus. E os próprios médicos dizem que a parte espiritual tem ajudado um monte na cura das pessoas. Mas é assim que nós estamos caminhando. Mas tudo isso a gente está falando porque muitas vezes foram sementes lançadas e que hoje nós estamos colhendo. Qual a semente que eu e você lançamos? Qual a semente que eu e você estamos lançando? Você já parou para pensar? Estou trazendo isso para o versículo de Provérbios. Mas eu tenho um outro texto aqui, que ele é muito mais rico nisso, e você conhece, com certeza, Tiago, capítulo 3. E eu quero ler de 1 ao 12, bem rapidinho, para nós entendermos o texto, entendermos um pouco de que nós vamos falar essa noite. Então eu vou ser corridinho aqui, acho que ele está aparecendo ali também, né? Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. Alguém aqui nunca tropeçou no falar? Então nós não somos perfeitos, até porque perfeito só teve um, Jesus Cristo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem, igualmente os navios que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme. E nós estamos perto aqui de Itajaí, né? Com certeza você já viu um navio, né? No porto ali, e você já viu o tamanho daquilo ali que comanda tudo. Um pequeno leme comanda um navio de turismo, né? Que de vez em quando atraca aqui, aqueles de cruzeiro. E diz ainda que por um pequeno leme, levados para onde o piloto quer.
Assim também a língua. Pequeno órgão. Coisinha pequenininha para o tamanho de um corpo. Pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Você não conhece ninguém que se gaba, né? Você é só no outro lado do mundo, agora essas horas estão tudo dormindo. Assim também a língua, então um pequeno órgão se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma floresta. Quanto nós vimos isso, amados? Quantas florestas foram dizimadas aqui no país e fora do país, e foram descobrindo que foi apenas por uma fagulha, por algo pequeno. Antigamente as pessoas diziam até por uma chepa de cigarro. Muitas vezes pode pegar fogo muita coisa, né? Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira de uma existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Amados, a carreira de uma existência humana. Nós podemos aqui agora falar mal de uma pessoa e contaminar vocês de tal maneira de que nós vamos acabar com a carreira dela. E a gente tem visto isso. Quantas coisas têm acontecido? Quantas fake news, quantas mentiras. Na verdade não se sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Pois toda a espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, ninguém é capaz de domar. Que coisa terrível, né? E o pior é que não dá para cortar ela fora, que daí piora mais ainda. Daí a gente não fala, mas daí pensa um montoeiro de coisa, né? Ah, se eu pudesse falar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Quando eu li esse versículo, daí eu descobri que antigamente as pessoas diziam assim: meu, aquela pessoa fala tanto que se morder a língua morre. Veneno mortal tem a língua. Cuidado não morder a língua. Com ela, bendizemos o Senhor Pai. Também com ela, amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Olha a nossa responsabilidade, amados. Olha o poder que a nossa língua tem. Olha o poder que a palavra tem. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira? Ou figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Amados, nós vamos ver algumas coisas aqui a respeito da língua. Primeiro, em Hebreus 1:3-4 lá e 11:3, não vamos abrir aqui, mas lá diz que o poder criador de Deus estava na sua palavra. Se nós formos lá em Gênesis, Deus criou o mundo através da palavra. E Deus só criou coisa boa. Para que eu e você pudéssemos desfrutar disso. Mas teve um casal que não entendeu. E era tão fácil só obedecer. Esse mesmo poder de criar está dentro de cada um de nós.
porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Palavras são sementes. Palavras são sementes. O homem semeia na perspectiva de colher no futuro, mas o que semeou no passado. O que você e eu semeamos no passado, que estamos colhendo hoje. Amados, isso é a lei da natureza. Quando eu semeio, eu vou colher. E eu vou colher coisas boas ou vou colher coisas ruins, vai depender de qual semente eu estou lançando. Sabe, eu gosto muito lá na igreja assim, falo tarefa para casa, deveres para casa. Eu gosto muito de duas palavrinhas que é assim, examinar e refletir. Olha como é importante hoje nós nos examinarmos e nós refletirmos como nós estamos agindo com a nossa língua. Amados, é tão fácil a gente se perder. Sabe, é muito próximo. Mas quando nós nos posicionamos para a bênção ou para a maldição, a diferença é grande. Ao proferir palavras, situações são criadas. Quando eu profiro uma palavra, situações são criadas. Vou usar o exemplo aqui, a irmã está grávida, de preto aqui. Viu seu esposo colocar a mão na sua barriga. Amados, a palavra, a semente já começou ali. O que essa criança está recebendo a cada dia? Qual tipo de palavra está sendo direcionada para ela a cada dia? A cada momento? É bênção ou é maldição? Eu creio que seja bênção. E vai ser uma criança abençoada em nome de Jesus, eu profetizo. E vai levar o evangelho aos 4 cantos do mundo, em nome de Jesus. Então palavras são semente, a colheita virá de acordo com o tipo da semente plantada. Ao se plantar batata, vamos colher o quê? Cenoura? Vamos colher batata. Palavras não são sementes lançadas, palavras são sementes lançadas no mundo espiritual, utilizadas por Deus para abençoar ou pelo diabo para causar destruição. Você sabe que quando a gente pensa, o inimigo, ele não consegue ler o meu pensamento nem o teu. Mas se eu falar, eu já produzi algo para ele se manifestar, o teimosinho. Porque o teimosinho, ele sabe de que ele é um perdedor, mas ele é teimoso. Por isso nós precisamos cuidar no que nós falamos, do que nós lançamos. Muitos semeiam palavras negativas ao seu próprio respeito. Vê só como isso é tão sutil, amados. Quer ver, por exemplo? Fez alguma coisa errada? Eu sou um burro mesmo. Você está trazendo, você mesmo está amaldiçoando a você. Putz, eu sou um burro. Ou então, eu sou um tapado mesmo, né? Por que eu não vi aquilo ali? Palavras lançadas. Sabe o que vai acontecer? Vai ser um tapado mesmo. Fui um idiota em fazer tal negócio. Isso é bem fácil de resolver. Pede para Deus primeiro, meu amado. Simples assim, a palavra de Deus diz de que os homens fazem plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Essa é fácil de a gente tirar. Eu sou
Estou falando de nós nos amaldiçoarmos. Mas agora vem algo mais pesado. Talvez essa noite o teu pai e a tua mãe, que você esteja refletindo e examinando a você, tenham lançado essas palavras sobre você. De que você não ia dar nada na vida. De que você é um orelhudo. Não sei por que você nasceu. Você nasceu só para atrapalhar a minha vida e da tua mãe. Eu estou falando de algumas coisas aqui, amado, mas eu sei que o Espírito Santo está falando contigo essa noite. Sabe, essa noite é para cura. É para cura dessas palavras que foram lançadas de maldição sobre a tua vida. São palavras que nunca deveriam ter sido lançadas sobre você, mas foram. E olha como isso é forte, porque pai e mãe é autoridade espiritual sobre o filho. E você talvez tenha filho pequeno aqui, cuida o que você está dizendo para o teu filho. Sabe, eu só trouxe algumas coisas aqui, amados, isso dá quase um pergaminho de tanta maldição, né? De tantas palavras que nós recebemos, de tantas coisas, porque em Deuteronômio diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Falar negativamente é maldição e morte. Muitos problemas na vida dos cristãos não tem como causador o diabo, mas sim as próprias palavras. Às vezes, né, a gente brinca, né, às vezes o diabo está lá na calçada e diz, tudo eu. O cara fala uma montoeira de coisas e eu que sou culpado. Amados, eu quando comecei a estudar isso aqui, eu disse, meu Deus do céu, como eu preciso mudar. Sabe, coisas que foram lançadas, eu até coloquei aqui, eu não era convertido ainda, mas isso não importa, é palavra lançada. Eu sempre digo que se um ateu, ele lançar palavras boas, ele vai colher palavras boas. Se o ateu vir aqui e dizimar, ele vai ser abençoado. Se ele vir ofertar, ele vai ser abençoado. É a lei da semeadura, é a lei da natureza. Mas olha, uma das coisas que eu fui muitos anos bancário, e quando meus filhos eram pequenos, principalmente o do meio, então às vezes ia lá no banco para ou pegar um cheque, ou para pegar um dinheiro, para comprar alguma coisa, né? Daí a gente sempre procurou morar perto do banco, assim, daí ele ia lá e disse, a mãe pediu para pegar um cheque, ou a mãe pediu para pegar um dinheiro, tal, alguma coisa assim. E às vezes tinha os clientes que diziam, teu filho. E sabe o que eu dizia? O herdeiro das dívidas. Sabe o que aconteceu, meus amados? Eu fiquei 2 anos desempregado, e eu só não passei fome porque Deus teve misericórdia de mim. E fiquei endividado, porque eu me amaldiçoei a mim mesmo. Foi um tempo penoso, mas foi um tempo de aprendizado. Aí a gente vai entendendo, amados, é lixa. Mas às vezes a gente não precisa da lixa. Hoje nós vamos aprender um pouquinho que não precisa da lixa e de que nós podemos mudar a nossa forma de falar. Porque nós temos essa oportunidade. A boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Para reflexão.
que você está falando e do que o teu coração está cheio agora. Porque do que o nosso coração está cheio agora, eu vou falar daqui a pouco. Muitos têm cuidado com o que comem. E hoje é a época, né, rapaz? Prestam muita atenção para não comerem nenhuma comida estragada, quase, né? Ou então, para não engordarem, observam as quantidades de sal e gordura descritas na embalagem do produto. Nada contra isso, amados. Tudo certo. E eu acho que a gente tem que se cuidar mesmo, né? A televisão em si, ela não é má. Mas o que nós estamos assistindo de programação na televisão? No YouTube, amados, tem pregadores de A a Z. Cuidado. Cuidado. Coma da palavra, da onde você e eu estamos. Palavra dos pastores que tem aqui, das pessoas que são convidadas, ou das pessoas que às vezes não são pastores, mas também tomam a liberdade aqui do púlpito, de lhe trazer uma palavra. Amados, no YouTube, infelizmente, tem pessoas gesticulando com a boca, e uma outra voz falando outras coisas. E você sabe disso. Hoje a tecnologia é tão grande que eu posso ficar mais bonito do que eu já sou. É só pegar um Photoshop. Cara, vai sair um link aqui que é uma beleza. Sabe, cuidado com o que nós estamos recebendo, amados, com o que nós estamos vendo, com o que nós estamos nos enchendo, né? Passar muito tempo se enchendo do que a televisão nos ensina não é uma atitude sábia a se tomar. Quanto mais tempo se passa com a palavra de Deus, mais se confessa a palavra de Deus. Há pessoas que só falam de doenças. Agora já estamos em outra parte aqui. Médico, remédio, e depois se admiram e não sabem por que estão doentes. Sabe aquele negócio assim, a minha vesícula está com problema. Ah, eu tenho a minha dor aqui faz anos. Amados, a tua dor é tua? Não sabia? Legal. Ah, essa minha renite, a renite é tua? E aí tem várias, né? Amados, a minha mãe já é falecida, mas a minha mãe, ela tinha uma farmacinha. Na verdade, ela não tinha farmacinha, ela tinha uma farmaçona em casa. Porque isso é para minha coisa, isso é para aquela minha outra coisa, isso é para aquela coisa minha, isso é para aquele que de repente vai vir. E o pior é que o meu pai foi farmacêutico 35 anos aqui em Itajaí. Então ela entendia tudo de farmácia. E eu também entendo bastante coisa, porque também convivi muito tempo lá. Amados, é necessário falar palavras que estejam alinhadas com a palavra de Deus. Por exemplo, a palavra de Deus, ela é única, que traz vida, ela é boa semente. Confessar a palavra é falar acerca de quem somos, finanças, família, saúde. Ao se confessar a palavra, colhe-se vida e vida em abundância. João 10:10. Deus nos deu vida em abundância. Então essa minha dor, essa minha coisa, essa minha sinusite, essa minha não sei o que, é tudo minha.
Em nome de Jesus, eu não tenho minha nenhuma dessa. Porque eu não posso aceitar. Se Isaías 54, 3, você me confundo, mas acho que é 53, 3 e 4, né? Diz que todas as enfermidades foram levadas lá na cruz. Amados, essa minha também está lá. Essas minhas ou essas tuas também estão lá, pregadas na cruz do Calvário. Vamos falar alguma coisa de exemplos de confissões positivas que geram vidas. Porque até agora nós falamos meio que só de maldição, né? Mas tem coisa boa, muito melhor do que a maldição. Bendito eu sou ao entrar e bendito ao sair. O Senhor determinará que a bênção esteja nos meus celeiros e em tudo que eu puser a mão. O Senhor me põe por cabeça e não por cauda, e só estarei por cima e não debaixo, se eu obedecer os mandamentos do Senhor meu Deus. Deuteronômio 28. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Filipenses 4. Quais são essas necessidades que fala aqui? Cada uma delas. Caiam 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, porque aos seus anjos dará ordem a meu respeito e ao teu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos. Salmo 91, conhecidíssimo. O Senhor manda a sua bênção sobre as minhas finanças, a minha família, a minha saúde e sobre tudo onde eu colocar as mãos. Sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que eu sou filho de Deus e não um mendigo. Eu sou um embaixador de Jesus Cristo e não um pedinte. Posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus que eu posso trabalhar, eu posso perdoar, posso ganhar pessoas para Jesus, posso me autoavaliar, posso largar o vício, posso mudar meu estilo de vida e assim por diante. Posso mudar a minha maneira de falar, a minha maneira de se portar. Tenho tudo o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu tenho a vida eterna. Tenho muita saúde, porque pelas pisaduras de Jesus Cristo já fui curado. Tenho todas as minhas necessidades supridas pelo poder de Deus. Se não tivermos nossas mentes renovadas, falaremos palavras que não edificarão. Se não tivermos a nossa mente renovada, vamos falar palavras que não edificarão. Mas eu quero ler algo aqui que eu achei muito interessante. Eu recebi isso, não sei de onde é que eu recebi, senão eu daria a fonte. Mas alguém me passou, acho que há muito tempo atrás, e eu buscando umas pregações antigas e encontrei isso aqui. E eu queria ler para você. Quando tudo começa no fim. Talvez até você já tenha escutado, lido. Todas as vezes que o diabo disse a alguém, é o fim, ali na verdade era o começo dos melhores dias, das maiores vitórias e dos melhores casamentos. O diabo disse a José do Egito na cisterna do deserto, é o fim. E Deus disse, é o começo. José é o governador do Egito. O diabo disse para Esther no tempo da escravidão, é o fim. E Deus disse, é o começo. Transformar-te-ei na rainha dos medos e persas.
O diabo disse a Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na fornalha, é o fim. E Deus disse, é o começo. Vocês serão grandes governadores da Babilônia. O diabo disse a Daniel na cova dos leões, é o fim. E Deus disse, é o começo. Sua história mudará o mundo. Amados, a minha e a tua história pode mudar o mundo. O diabo disse a Jonas, lá na barriga do peixe, é o fim. E Deus disse, é o começo. Nínive será salvo através da tua pregação. Ilhota será salvo através da tua pregação. O diabo disse a João, exilado lá na ilha de Patmos, é o fim. Deus disse, é o começo. Você escreverá a maior revelação de todos os tempos, o Apocalipse. O diabo disse a Jesus morto na cruz, é o fim. E Deus disse, é o começo. Todo o poder no céu e na terra, eu entrego nas tuas mãos. Por isso, se o diabo disser a você, é o fim, comece a dar glória a Deus e aleluia, porque Deus está dizendo, é apenas o começo. É apenas o começo. O diabo não tem poder de decretar o fim de nenhum filho de Deus. O diabo não tem o poder de decretar o fim de nenhum filho de Deus. O sofrimento não é o fim, mas o começo para todos os que creem. Eu queria fazer um convite aqui, posso, pastor? Sabe, quando nós falamos de maldição, quando nós falamos de tantas coisas, sabe, de repente, nesse tempo você estava se examinando e você se identificou. Pá! Eu ouvi falar isso da minha mãe. Poxa, eu ouvi falar isso do meu pai. Eu ouvi falar isso do meu tio. Não importa. Foi lançado. Foi lançado. Sabe, e isso faz com que de repente a gente esteja derrapando em alguma coisa. As finanças parecem que não saem do lugar, a minha vida não sai do lugar, as coisas não vão para frente, lá na empresa dá tudo errado, lá em casa não está nada certo. Não vai mesmo, amados, porque foi lançado maldições, foram lançados sementes e estão sendo colhidas. E eu queria fazer essa noite esse convite, esse desafio. Sabe, Jesus está aqui. Sabe, e a única forma de nós tirarmos isso de dentro de nós, porque isso nunca nos pertenceu, é nós colocarmos isso diante dos pés da cruz. Nós não temos outra alternativa. Amados, eu não sou contra, e se tiver aqui me perdoe, mas não sou contra, nem contra psiquiatra, nem psicólogo. Mas Jesus é a cura. Jesus é a cura. Jesus arranca a raiz. Sabe, esses dias eu preguei lá na igreja, o título da mensagem era assim: quando eu ponho um ponto final na minha vida, Deus apaga o ponto final, coloca uma vírgula e começa uma nova história. Sabe, hoje pode começar uma nova história na sua vida. Talvez você precise dessa nova história. Eu queria desafiar você. Se você estiver assim, se você recebeu isso, que você viesse aqui na frente, nós fazermos uma oração e você entregar isso diante do Senhor e dizer assim: Senhor, isso aqui nunca foi meu, isso aqui nunca me pertenceu. E eu estou colocando isso hoje nos pés da cruz, porque eu não quero mais viver dessa forma. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu creio hoje na transformação. Eu creio hoje no poder
de Jesus Cristo. Eu creio no poder da palavra. A palavra nos autoriza isso. A palavra nos diz isso. A palavra nos mostra isso, de que nós não nascemos para sermos derrotados. Nós nascemos para ser vitoriosos em Cristo Jesus. Então hoje, toda maldição caiu por terra. Porque hoje você tomou uma posição, hoje você está dizendo para o Senhor e dizendo para o diabo: eu não aceito mais isso na minha vida. Diabo, sai fora, eu não aceito mais esses pensamentos, essas palavras lançadas sobre a minha vida, não aceito mais. Mas hoje chegou um renovo na tua vida. Hoje chegou a bênção do Senhor sobre a tua vida. Hoje chegou a transformação na tua vida. Hoje chegou um renovar na tua vida. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer. Obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui na frente, Senhor. Senhor, eu não conheço o coração de nenhuma delas. Eu não sei o que se passa com cada uma delas. Eu não sei que palavras foram lançadas sobre elas. Eu não sei como elas estão hoje. Talvez elas estão anos e anos carregando algo que nunca foi deles. Mas hoje, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, porque esse nome tem todo o poder, nós anulamos, nós cancelamos sobre a vida de cada um aqui esta noite, de que caiu por terra toda palavra de maldição lançada, toda coisa contrária que foi colocada sobre a vida de cada um aqui. Nós queremos hoje profetizar cura,